Estão conseguindo ver? Agora tá dando pra ver, professor. Ah? Tô conseguindo ver aqui, professor. Tô conseguindo enxergar. Sim, senhor. Tá. A minha tela está compartilhada com vocês, né? Sim. Dá para ver o que eu estou vendo aqui na minha tela? Dá, né? Sim, professor. Uhum. Então tá. Gente, ó, eu não fiz transparador porque, na verdade, agora é mais... Depois eu passo esse material para vocês, se vocês quiserem. Esse primeiro arco que vocês estão vendo aqui, ó, esse arco aqui era uma forma que os caras faziam furo, por exemplo, lá na época, sei lá, o pessoal usava de alguns artifícios na pré-história, como pedra, material mais duro. Então, para fazer algum tipo de furo, eles usavam aí arcos, igual a gente está vendo aqui, um material de metal. No caso, metal ou algum tipo de metal ou minério que eles retiravam no caso da natureza, que era mais resistente para poder fazer furos, no caso de outro tipo de material, tá? Desgastando, alguma coisa assim. Demorava, igual a gente está vendo aqui. Então, era uma operação estritamente manual, não tinha, por exemplo, nenhuma máquina para estar executando isso, e, consequentemente, era demorado, tá? E não tinha, no caso, um tipo de qualidade ou, vamos colocar assim, precisão nisso, tá? Então, precisava fazer um furo, ele fazia, e depois ele tinha que moldar, por exemplo, o que ia passar dentro daquele furo, conforme o diâmetro que ele fosse fazendo lá, tá? E mesmo assim, com o tempo, ele começava a desgastar. Então, a gente tem alguns inconvenientes daí, tá? Bom, aqui, o que nós vamos fazer uso, na verdade? A gente tem que prestar atenção aqui que na hora de utilizar uma broca, tá? Que às vezes vai acontecer lá, você está lá no teu dia a dia, quebrou um parafuso, ou você precisa fazer alguma peça, alguma coisa assim, e a broca que você vai pegar lá, ela está sem corte, tá? O que eu preciso, no caso, saber? Na verdade, a gente tem alguns macetes que o pessoal pega lá e vai colocar, tá? Se vocês olharem, por exemplo, pela internet, Google, lá tem um monte de cara explicando. Até, inclusive, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tem lá o processo de afiação, no caso de ferramenta, que é também pelo telecurso, tá? Então, o pessoal fala muito de telecurso, mas o telecurso ele era um negócio muito explicativo, tá? Não era algumas coisas... era a forma como é que eles abordavam, que era meio, até eles chegarem no que era realmente o que eles queriam explicar, demorava um pouco, mas o processo é extremamente certo. Tudo que o processo que eles indicam e falam lá, extremamente certo, tá? Não muda. Aqui, gente, só para a gente ver aqui, tem aqui ó, uma broca. A broca, ela, dependendo do modelo que a gente tem aqui, ela pode ser feita no caso de aço rápido, que é o mais comum que a gente tem hoje, e ela tem algumas brocas aí que no mercado que, dependendo do que ele for furar, para não danificar, ele usa alguns artifícios ainda mais duros, seria. Então, se eu falar lá para vocês que tem broca com vidia na ponta, que é aquelas que o pessoal usa para concreto, é por causa da dureza do material, e se colocar o aço rápido, ou se não o aço carbono, vocês vão ver que ele deteriora e não fura o concreto. Por quê? No meio do concreto eu tenho também metal, que seria, no caso, os meus cristais, que vai na pedra, alguma coisa assim, e acaba deteriorando, tá? Então prestem atenção nisso daí. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando eu vou trabalhar, tá, com as brocas é o seguinte: se a gente for trabalhar com uma ferramenta manual, que é a ferramenta, por exemplo, a furadeira manual que a gente tem em mãos, que é a mais comum vocês estarem utilizando lá, por exemplo, no dia a dia, na oficina, se precisar, uma furadeira elétrica, tá? Vocês não vão querer fazer um furo, por exemplo, um arco de pua, que o pessoal usava antigamente, ou voltar lá um arco e colocar lá na broca e querer fazer um furo, no caso do aço. Então, geralmente, são máquinas elétricas. Uma das coisas que vocês têm que prestar atenção, por exemplo, é que aqui, como são serviços rápidos,
você não fica se atentando muito a calcular qual, no caso, a velocidade, porque as furadeiras manuais, geralmente, elas não têm essa condição de eu ficar alterando, no caso, a minha rotação. Aí vai do bom senso, no caso do operador. Então, o operador quem que vai ser? É vocês que vão estar executando o trabalho. Se tiver muito duro o material, o que vocês têm que fazer? Executar o furo, para, executa, para, executa, para. Se você for direto, vocês vão aquecer a ponta da broca e vai, no caso, perder a fiação. No perder a fiação, vocês vão ter que corrigir isso aí depois, tá? São alguns passos que a gente vai ver ali na frente. Então, as brocas, elas têm aqui, normalmente ela tem, dependendo do modelo, ela tem secções diferentes, tem lá algumas que são dispositivos que vão em máquina, tá? Aí elas são já pré-estabelecidas ou preparadas, por exemplo, para utilização nessas máquinas. Dependendo da dimensão que eu tenho da minha broca também, ela não entra nos tipos de mandril que está em mãos para vocês. Teria que fazer uma substituição do mandril, tá? E, por exemplo, quando eu tenho broca com diâmetro muito grande, não adianta eu querer, por exemplo, cortar ou fazer furo com uma furadeira manual. Uma porque o cavaco que ela vai tirar já é grande, então para você manter ela centrada vai acontecer mais fácil de acontecer um acidente do que você, no caso, conseguir fazer o furo. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? Aqui ele está falando que o furo normalmente varia de 1 até 50 milímetros, tá? 1 milímetro é um furo bem pequeno, gente. Não é grande. E se vocês falarem de mecânica de precisão, aí tem broca aí de 0,3, 0,5. Até para afiar essa ferramenta manualmente já não tem como, porque se torna inviável, por exemplo, porque você não vai estar enxergando ali as arestas dela de corte para estar afiando isso também, tá? Quando você pega brocas acima de 5 milímetros, ele já facilita essa questão, por exemplo, vocês conseguirem fazer um fio para ela, no caso, estar cortando para vocês lá e dar um pouco melhor de eficiência, no caso, no trabalho que vocês vão estar executando. Então, preste atenção. O que eu havia falado para vocês aqui no desenho, ele mostra, por exemplo, alguns tipos de encaixe. Vocês estão vendo aqui, essas aqui, as duas inferior, são brocas que tem, no caso, a secção lá onde vai fixar o meu mandril diferente, né? Que é para ferramenta, vou usar no caso, em máquina. E quando eu tenho a secção, no caso, cilíndrica, igual a gente está vendo aqui, geralmente a gente usa em mandris normal, tá? A única coisa que a gente tem que atentar com os mandris normais é que na hora que a gente for apertar ele faz o fechamento de 3 pontos ou 4 pontos, apertar isso coerentemente, porque se a broca, no caso, tiver solta lá dentro, ela vai patinar e vai danificar a broca também ali dentro, tá? Pode ficar fora de centro e danificar alguma coisa assim. Aqui, eles fazem um comparativo, que a maioria das vezes as brocas que vocês usam, por exemplo, na operação dentro, no caso de uma oficina, ou se não, lá no centro de usinagem, elas são idênticas, ou no caso, são as mesmas que são usadas, por exemplo, em casa, tá? A única coisa que a gente tem que atentar hoje é que a gente tem no mercado aí N fornecedores. Esse negócio de N fornecedores, a gente pode pegar aí algumas que não sejam de boa qualidade. Então, elas perdem com facilidade. Então, ele está falando aqui, ó, as brocas helicoidais, ferramenta de corte que forma cilíndrico, fabricado em aço rápido e aço carbono, tá? Ou com aço carbono com ponta de metal dura, que na verdade poderia ser aqui uma vidia, ou hoje em dia o pessoal faz algumas tratamento superficial que aumenta, no caso, a resistência também, no caso do material, tá?
Aqui ele está falando que a broca de aço rápido pode também ser revestida com nitreto de titânio. Então, é um material aqui mais duro, tá? E aumenta a vida útil, no caso da ferramenta, para diminuir o esforço de corte. Então, ela depois que ela foi afiada, ela vai cortar com maior facilidade. Logicamente, gente, quando eu estou trabalhando com máquina de corte, uma furadeira, no caso de coluna, uma fresa, ou se não, uma furadeira radial, obrigatoriamente, o certo seria a gente, no caso, tá calculando, por exemplo, a velocidade de corte, porque se eu colocar uma rotação muito alta, tá? Às vezes ele vai aquecer, no caso, essa broca e vai acabar danificando a broca também, tá? Nos trabalhos manuais que a gente faz lá para tirar um parafuso, acertar lá, no caso, um furo, alguma coisa na oficina, vocês vão ver que a única coisa que a gente tem que atentar é para que tipo de material que vocês vão estar usando, porque às vezes eu tenho alguns parafusos que são muito duros, tá? E aí eu não consigo cortar com broca. Uma broca padrão, uma broca normal. E aí eu teria que fazer uso, no caso, de outras brocas para poder, no caso, ser mais coerente em relação a isso e estar funcionando melhor. Ok? A gente havia falado para vocês, toda vez que a gente exerce força para ele cortar, ou ela ser, no caso, ela tem um deslocamento, ou ela tem uma velocidade de corte, o que acontece? Ela gera calor, porque ela está dando atrito entre dois materiais. Quando dá atrito em dois materiais, gera muito calor. Então, eu tenho que usar lá os óleos de corte, ou se não, os líquidos refrigerantes, para, no caso, auxiliar aí nessa questão. Até para a gente, no caso, usar manualmente, se você tiver em mãos o líquido de corte, ou se não, líquido refrigerante, também é o adequado, que vocês vão ter uma vida útil maior, no caso, da ferramenta de corte que você está fazendo uso, tá? Aqui em conjunto, por exemplo, com a broca, principalmente se vocês forem usar dentro das oficinas, o bom é que você tivesse, no caso, em mãos, um punção. Todo mundo sabe o que é um punção? Eu sei, professor. Gabriel sabe. Luiz Felipe? Não, Daniel? senhor. Hã? Não, Não sabe o que é? não. O Nicolas? Daniel sabe o que é isso aí ou não? Não, professor. Também não sei, professor. Cara, vamos colocar assim. É uma ferramenta que ela é que nem parecida com uma talhadeira, só que em vez de ela ter um perfil de corte no meio, ela vai ter um ângulo de 60 graus lá na frente, que é esférico. Então ele vai fazer um cone. Esse cone, qual que é a finalidade dele? Marcar a posição. O que é marcar a posição? Ele é tratado e na hora que você for, por exemplo, quebrou um parafuso e eu preciso iniciar, por exemplo, o furo com a broca, eu vou colocar esse punção, acho, no caso, o centro, visualizo o centro e vou pegar o martelo e vou bater. Ele vai marcar aquela peça e com a minha, no caso, broca, eu vou iniciar naquela posição. Porque se eu tentar em qualquer outra posição, geralmente a broca escorrega e vai acabar danificando a rosca, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. Tá ok? Então, por isso que eu vou fazer o uso aí, no caso, desse punção. E em algumas situações, gente, vocês vão ver o seguinte. Por que eu vou usar a broca, por exemplo, para tirar um parafuso quebrado? Tem como eu pegar ele por a ferramenta para tirar? Não, né? Então, duas situações. Eu posso, por exemplo, furar ele centrado e usar um contramacho e o rosto esquerdo que ele vai tirar no sentido anti-horário, soltando o parafuso, tá? E existem situações que, por exemplo, que você quebrou o parafuso, mas ele não quebrou no final, no caso do furo cego. Então, às vezes, você bater com o pulsão, ele girando no sentido horário, lá, ou anti-horário, por exemplo, vocês vão ver que ele vai soltar o parafuso. Daí vocês vão soltando devagar até ele tirar ele totalmente. Aí, obrigatoriamente, gente, o adequado é vocês limpar essa rosca, passar, no caso, o macho lá e deixar ela em ordem de novo, tá? Professor.
Oi. Lá no meu antigo trabalho, lá a gente fazia isso. Tinha a nossa máquina lá que a gente fazia manutenção. E às vezes o Certo. parafuso ficava preso na base. Daí a gente Aham. vinha com pulsão ali, batia com o martelo e girava ele no sentido horário para ele poder soltar. Soltava. E soltava. E soltava. Aham. É, Em outros casos mais extremos, quando ele não saía, daí realmente a gente fazia isso, ia ali com uma broquinha ali, furava ali, né, no, bem ali onde é o encaixe do Allen, né, o chaveado, a aham. gente tirava ali em Sei. cima e tirava ele. É. Existe essa situação, gente, e existe caso extremo, gente, quando eu não consigo, por exemplo, furar o parafuso, o único artifício que vocês vão ter, adivinha qual que é? Usar da solda. Só que aí, ó, o camarada que for soldar um furo, eu tenho um diâmetro, no caso, que já é, no caso, mínimo, tá? Se eu tiver que tirar um parafuso 8 milímetros, um parafuso 10 milímetros, eu não posso nem pensar em tremer lá dentro, porque eu vou queimar toda a rosca. Vai danificar, por exemplo, o alumínio, ou danificar, por exemplo, o ferro fundido. Então, geralmente o pessoal adota aí usar, no caso, eletrodos que tenham uma espessura muito fina, e geralmente o pessoal usa eletrodos que, no caso, são de cromo-níquel, ou são extremamente duro. Só que nessa situação, gente, o quilo desses eletrodos é muito caro, tá? Então, quando exigir, por exemplo, que vocês façam uma coisa dessa, é até adequado. No caso, se você souber soldar, tirar. Porque a gente tem que pensar assim, quando eu faço o processo de solda, geralmente o quê? A expansão, porque dilata, no caso, o material, e aí, às vezes, só de dilatar o material, ele já acaba soltando. Mas existem situações aí, por exemplo, que eu tenho que fazer um cordão até ele sair para fora, depois eu soldo uma porca naquele cordão, para, no caso, depois usar a ferramenta. Se eu não quiser usar a porca, eu vou lá, faço esse cordão para fora, vou, no caso, fazendo pingo em cima do outro até ele sair para fora onde está quebrado. Pego lá um alicate de pressão, igual a gente falou para vocês, e vai soltar, por exemplo, essa peça quebrada lá dentro. Esse é um serviço, no caso de recuperação, por exemplo, de furo ou parafuso quebrado, alguma coisa assim que você vai estar executando. Então, quando vocês pegam lá, por exemplo, para fazer um motor que vai tirar o coletor de escapamento, o coletor de escapamento muitas das vezes quebra parafuso dentro. Porque o coletor, o que acontece? Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Então, acaba danificando a rosca. Então, se vocês acontecer de quebrar um parafuso desse, normalmente quem tem que tirar o parafuso é o cara que está trabalhando com isso daí, tá? E aí vai dar um pouquinho de trabalho aí para estar fazendo, executando esse serviço, ok? Se vocês pegarem aqui no desenho que está aparecendo dessa nossa broca aqui, ó, quando a broca for cônica, desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, essa broca cônica aqui é para ser usada, no caso, em torno, tá? Então, se você introduz ela lá no carro de deslocamento horizontal dele e ele tem um encaixe dentro lá, ou coloca no mandril também, tá? Mas geralmente desse modelo ali que vocês estão vendo nessa parte de baixo aqui, ela encaixa naquele carro de deslocamento. E a cilíndrica, geralmente eu tenho que colocar no caso, mandris, tá? Para estar fixando. Uma coisa que a gente tem que ver aqui é o corpo total da nossa, onde está aqui a nossa broca, né? Que ela tem essas saídas que vocês estão vendo aqui, o sentido helicoidal dela, que é para saída de cavaco. E a parte de fixação cilíndrica, onde que é o ponto mais correto da gente estar verificando o diâmetro? Geralmente é no cilindro. Se eu não tenho, no caso, como eu vi essa ponta no cilindro, eu tenho que pegar nessa ponta aqui, gente, na aresta de corte dela aqui, e vou ver a dimensão que dá, a distância entre uma e outra, é a mesma medida padrão que eu tenho dessa broca. Tá? Aquilo que nós comentamos lá atrás, em relação a fazer rosca, que nunca vou usar, ó, eu tenho que fazer uma rosca 6 milímetros, eu vou usar, no caso, uma broca 6 milímetros? Não. Ela tem que ser menor porque a parede tem que ter uma parede de rosca, tá? Se ela não tiver parede de rosca, vai ficar de rosca espanada. Não vai segurar nada. Então, tome cuidado em relação a isso daí. Aqui existem alguns detalhes que nós vamos falar, por exemplo, aqui da broca. Então, nós temos aqui, ó,
a ponta da broca, o ângulo da ponta, a aresta, no caso de cortante, o canal, o corpo, os guia que a gente tem aqui e a haste cilíndrica, beleza. Tá? E ele faz uma descrição e fala aqui para vocês o seguinte, ó, o ângulo de hélice, indicado pela letra grega lambda, lesse, gama, gama que está falando, não é lambda, é Aparecidas. Auxilia o desprendimento dos cavacos. Na verdade, ele, se for um material mole e que você trabalhando com baixa rotação, e se você não pré-determinar isso na hora da afiação da broca, ele vai formar um cavaco muito comprido e não é adequado, porque o cavaco muito comprido ele pode dar um acidente, enrolar aquilo na placa, ou se você estiver manipulando, pegar no braço, na perna. Eu já vi casos do camarada cortar o tendão de Aquiles porque foi no chão e o cara estava tornando, daqui a pouco enroscou e puxou, cortou a perna do camarada. Então tomem cuidado em relação a isso daí, tá? Na hora de utilizar. Logicamente, as brocas que são usadas, por exemplo, em furadeiras de mão, gente, não tem esse inconveniente, porque a furadeira de mão, quem dosa, no caso, a velocidade, é o dedão lá do camarada no gatilho, né? Então, se você tirar o dedo, ele corta e quebra, no caso, o cavaco. Então, não vai ter um cavaco muito longo. Então, tem essa situação aí. Aqui, ó, interessante para vocês aqui, a gente falou do ângulo de hélice, depois tem aqui ângulo de incidência ou folga, representado pela letra grega, no caso aqui, lesse alfa, tem a função de reduzir o atrito entre a broca e a peça. Tá? Isso facilita a penetração da broca no material e sua medida varia entre 6 e 15 graus. Bom, posso dizer para vocês o seguinte, quanto mais pontiaguda for a nossa broca, o material que ele for cortar ele tem que ser mais macio. E quanto mais esse ângulo que a gente vai ter aqui de ponta da broca for menor, tá? Mais duro vai ser, no caso, o material que ela pode cortar. E esse de incidência que ele está mostrando aqui é o ângulo, por exemplo, que forma, no caso, a saída da hélice ali. Tá? Então, ele mostra ali de 9 a 15. Então, ele fala aqui ó, a relação de quanto mais duro o material, tá? Menor o ângulo de incidência. E quanto mais mole o material, maior o ângulo de incidência, tá? Que é isso daqui que a gente está colocando aqui. Ângulo de ponta, tá? Representado pela letra grega S, tá? Lesse sigma, corresponde ao ângulo formado pelas arestas cortantes da broca, também é determinado pela dureza do material a ser furado. Então, os dois trabalham em conjunto. Tem o ângulo da hélice aqui e o ângulo, no caso, de ponta da minha ponta da broca. O que eu vou usar? Eu vou usar uma ferramenta aqui diferente que nós vimos lá aquele dia na parte de metrologia, que é o nosso goniômetro. A gente vai estar usando lá, vai ter que dar aqui aproximadamente 59 graus de cada lado. Total dos dois lados encaixando lá na ferramenta, 118. Tá? E eu estando entre 118 e 120 graus aqui, é o adequado para a gente estar usando nessas brocas. E uma coisa que é importante, essa medida A e a linha, por que elas têm que ser iguais? Porque se elas forem diferentes, gente, eu vou ter um furo elíptico. Eu não vou ter um furo concêntrico, que na verdade seria um furo que tenha uma circunferência precisa. Tá? Quando ele está um dos lados maior, ele vai sair fora de centro e vai começar a fazer um furo, no caso, meio ovalizado. Tá? Porque aquela broca vai cortar mais de um lado do que o outro. Por isso que eles falam que tem que estar olhando aí. Tenham o mesmo comprimento e formem ângulos iguais em relação ao eixo da broca. Tá? Então, mesmo posicionamento. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Mas, professor, no dia a dia, como é que eu faço isso? Beleza. Então, na hora que vocês forem lá no dia a dia, eu precisar afiar uma broca, hoje já tem até ferramental que você só coloca a cabeça da broca lá dentro, já afia nas duas condições. Se não, eu vou fazer isso no rebolo. O que eu vou fazer no rebolo? Eu vou, no caso, encostar a parte que eu quero acionar e vou fazer
o efeito hélice na mão daí, no caso para ele estar fazendo o fio da broca. E logicamente, o ângulo de penetração ou de incidência que eles falam aqui, que é onde que vai cortar, vocês têm que prestar atenção que ele tem que ser maior e a saída do cavaco menor. Então, onde que vai começar a fazer o corte, elas sempre tem que ser maior um pouquinho, tá? Seria aqui a questão das nossas brocas. Isso aqui, gente, para a gente, no caso, mostrar para vocês como é que teria que ser feito essa afiação, a gente tem que só mostrando lá no dia a dia, e agora, para a gente mostrar aqui via a distância, não tem nem como, tá? E vocês vão sentir a dificuldade só na hora que tiver que fazer realmente. Eu digo para vocês o seguinte, quanto mais o diâmetro menor da broca, mais ruim de afiar. Quanto maior o diâmetro, mais fácil de afiar. Tá? Porque quando a gente fala em diâmetros menores, fica muito fácil de danificar esses ângulos que a gente viu aqui. O ângulo de incidência, o ângulo de ponta, fica muito próximo um do outro, então a gente acaba tendo algumas dificuldades na hora de fazer isso daqui. Tá? Então, não se torna um negócio fácil para estar coerente com o que a proposta de fazer a afiação. É até interessante de ver quando vocês têm uma broca cega, vocês podem fazer o esforço que vocês quiserem, por exemplo, com a furadeira, que ela não tem penetração no material, tá? Seja ela, por exemplo, uma ferramenta manual, que é essa, no caso, furadeira de mão, ou, no caso, uma furadeira mecânica ou de máquina que você tem onde prender, fixar a peça que você vai estar, no caso, utilizando. Tá ok? Gente, isso aqui é o dia a dia que vocês vão ter que estar usando. Então, são ferramentas que, além das ferramentas de uso normal que vocês fazem dentro da oficina, são algumas coisas que vocês têm que começar a dominar para estar utilizando, tá? Outra coisa, além, no caso, a gente falou aqui de afiar a ferramenta, isso, aquilo, ou afiar a broca, ou uma talhadeira, alguma coisa assim, o adequado é que vocês, por exemplo, toda vez que for fazer esse tipo de procedimento, utilizem, por exemplo, um esmeril que tem uma pedra, que tem a granometria dela fina. Não adianta eu pegar uma granometria muito grossa, porque daí eu não consigo fazer acabamento do fio, tá? Então, o rebolo fino, ou rebolo com acabamento que seja, sei lá, diamantado, então, para vocês fazerem uma afiação, é bem mais fácil do que você pegar um que é grosso, que o pessoal usa para desbaste só, tá? Fazer serviço grosseiro. Então, é mais fácil estar, na hora que for precisar fazer um uso desse, usar uma pedra aí que seja adequada para estar fazendo essa afiação. E uma coisa, se eu estou com dificuldade, por exemplo, para acertar ou planar o rebolo, o que eu posso fazer? Pegar uma peça que seja mais dura, uma broca, alguma coisa, na hora que eu encostar, eu faço, no caso, o deslocamento paralelo dela em relação, no caso, ao rebolo. Até eu ter, no caso, um nivelamento para aquilo lá. E vale lembrar também, quando vocês estão mexendo com esmeril, gente, existe aquele esmeril que tem já proteção coletiva, existe as máscaras que podem ser colocadas, existe, no caso, os óculos, mas mesmo assim, quando eu estou fazendo uso de esmeril para fazer fiação de broca, ou fiação, por exemplo, eu tenho que ter os EPC, que na verdade são equipamentos de proteção coletiva que vão, no caso, no próprio rebolo. Na verdade, ele vai estar protegendo para você não encostar, no caso, a tua mão diretamente na pedra. Então, ele tem um distanciamento, ou na hora que você está afiando, a broca não passe entre o rebolo e onde você está fixando ou está encostando ele. Então, acontecer um negócio desse, vai pular na tua mão e vai te cortar, tá? Ou arrancar um dedo, só isso que pode acontecer também. Então, tomem cuidado, tá? Vale lembrar que, por exemplo, essa questão
das proteções de coletivas, sempre na hora que for fazer o trabalho, no caso, verificando isso lá, ver se ele está coerente com o trabalho que você vai ser executado. Se você não quer usar o material duro, vocês podem pegar outro pedaço de rebolo, ou, no caso, existem umas pedras que a gente já compra, no caso, para planificar ou acertar essas pedras de atrito, ou pedra, no caso, de desbaste. Elas vão, no caso, acertar a condição desse rebolo para estar fazendo esse tipo de fiação, tá? Muita gente vai chamar lá, igual a gente falou no começo, lá na parte de corte, as talhadeiras ou os bedame, no caso de cinzel, tá? Mas vocês vão conhecer isso no dia a dia, por exemplo, de vocês nas oficinas de talhadeira. Alguém de vocês já cortou aí lona de freio lá na talhadeira, alguma coisa assim ou não? Não. Ninguém? Ainda não, professor. Não. Não precisaram nunca trocar ainda a lona de caminhão? A lona a gente trocou, mas cortar na talhadeira não cortamos. Como é que vocês tiraram a lona do patinho? Ah, tá. Então, a gente usa ali uma chavinha de fenda, professor. Então vocês não estão usando talhadeira. Então. É um pouquinho pior, então, velho. A gente usou a chavinha de fenda, né, professor? Tipo, é o que tava mais fácil ali na hora. É que vocês bateram e tiraram o rebite na chave de fenda. Aham. A gente pega o martelinho assim, dá umas batidinhas na bundinha da chave de fenda e tira. É que assim, gente, ó, tudo é questão de... A gente começa a ver vocês falarem assim, mas para isso tudo existe ferramental, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, existe o sacapino paralelo com diâmetros diversos. Então, tem lá de 3, 4, 2 milímetros, 5 milímetros. Nesse lugar, em vez de você bater, por exemplo, uma chave de fenda que ela quebra o cabo, que é plástico, você usa uma ferramenta dessa. É como se ela fosse uma broca, só que, na verdade, ela tem diâmetros na ponta diferentes, e aí é dimensionado para 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, e ela tem uma empunhadura onde vocês vão pegar a mão, tá? Aí, com a ferramenta de impacto, que é o martelo, vocês vão estar utilizando. Outra situação que usa para tirar a lona também, isso aí, existe aquelas talhadeiras, por exemplo, elétrica, que você coloca nessas ferramentas de corte elétrico aí, ele vai fazer esse trabalho. E ainda existe, por exemplo, a questão, dependendo do tipo de material que você está usando lá, furadeira. No caso, vai passar uma furadeira desde que a broca não seja muito grossa, que vai alterar o furo, por exemplo, do rebite. O rebite que vocês usaram, qual que era, Daniel? Gabriel? O rebite, professor? É de latão ou de alumínio? Eu acho que era de alumínio, professor. Alumínio? Uhum. Tem algumas situações hoje, tem os caminhões, tem situação que os caminhões pegam, além do arrebite, tem gente que coloca, por exemplo, cola, para ele aguentar mais tempo, no caso também, tá? Mas esses processos de reparação que eu estou falando para vocês são algumas situações que vão acontecer, por exemplo, em caso que vocês estão usando lá a ferramenta, não tem a ferramenta adequada, vocês vão ter que usar. Usar lima, usar talhadeira, usar furadeira, usar serra, tá? A bucha, por exemplo, se eu pegar uma bucha, por exemplo, que ela é com borracha dentro e a borracha deteriorou e ficou só a parte a carcaça de metal. O único jeito de tirar aquilo lá, não tem como eu pôr na prensa. O que eu vou fazer? Eu vou lá, entro com uma serra de corte, desmonto ela no lugar e vou cortando até ela romper, no caso, aquela parte de metal. Rompeu aquela parte de metal, você fecha ela e ela sai com a mão daí. Não preciso, no caso, estar usando nem prensa. Então, são processos que a gente fala de reparação ou fundamento de reparação que você vai estar usando desses artifícios que a gente usa muito na parte de metal mecânica. Então, muita coisa que você aprendeu na parte de metal mecânica, Gabriel, pode ser usado, por exemplo, na manutenção, por exemplo, do caminhão. Quando a gente não tem todas as ferramentas, no caso, em mãos.
Tá? Isso aqui de ferramental, igual a gente está falando, existem as ferramentas de uso comum que eu falei para vocês. Chave de boca, estrela, chave de fenda, de Phillips, alicates diversos tem aí, né? E existem as ferramentas especiais que é do fabricante, que vão dar a condição de vocês estarem utilizando para facilitar aí a montagem e desmontagem de alguns conjuntos. Tá? Até fazer alguns tipos de aferição ou pré-carga, vocês vão usar algumas ferramentas específicas, aí, no caso de cada montador. Tá? Gente, eu passei lá no WhatsApp de vocês, eu vou postar lá depois a avaliação, uma avaliação curtinha, para ser entregue até amanhã, tá? Para a gente compor a nota mais essa atividade que a gente deu avaliativa para vocês, para a gente fazer o fechamento dessa disciplina, beleza? Beleza, professor, fechou. Beleza. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, eu vou passar mais alguns links ali, se vocês quiserem dar uma olhada nessa questão de utilização do material, como é que faz as entradas. Então, como eu não pude fazer o vídeo lá, eu peguei esses vídeos lá, vou postar lá. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha, o que é ideal, gente. Que vocês conheçam também o processo certo, no caso da utilização. Tá? Beleza, professor, tranquilo. Voltando, a gente vai ver se a gente consegue fazer alguma coisa prática para vocês estarem pegando isso aí. Ok? Ok. Ok, professor, beleza. Tá. Outra coisa, eu quero o favor de vocês. Eu não sei se o Diego tá. O Diego ele mandou para mim já a avaliação que eu mandei. Falta do Daniel e falta do. Deixa eu ver. O do Davi também. O Davi também não mandou nada. Então tem que dar um toque para eles aí, para a gente deixar em dia essas coisas, para não ficar nada para trás, gente. Tranquilo? Já manda, professor. Tá, só dá um toque para eles lá, tanto e o Daniel, vê se me entrega aquela uma lá e vou mandar essa outra hoje, viu, Daniel? As duas. Tá? Tá. Então tá, joia. Falou, gente. Até amanhã. Amanhã nós vamos começar a parte de dar uma continuidade de fundamentos de hidráulica e acho que quinta-feira nós vamos começar freio. A parte teórica de freio. Então, tá joia? Beleza, então. Falou. Tá joia. Tchau. Boa tarde para vocês. Se cuidem, molecada. Obrigado. Valeu, professor. Você também. Tchau. Alô, até mais. Até. Tchau.